crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será aula de ciências, então, por favor, podem abrir o livro de vocês, nós vamos continuar o último conteúdo. Recapitulando, na última aula nós falamos sobre seres vivos, sobre os animais e classificamos entre vertebrados e invertebrados. Hoje nós vamos falar sobre outros seres vivos. Vamos ver quem adivinha, né? Se vocês vão adivinhar o ser vivo, os seres vivos que nós vamos falar hoje. São lindas, embelezam o nosso meio ambiente, fazem a fotossíntese, fornecem o nosso alimento. Vamos ver quem adivinhou? São as plantas. Então, vou mostrar para vocês o desenho de uma planta que eu tenho aqui na minha casa, que ela é conhecida como Comigo Ninguém Pode. Então, vocês vão desenhar também aí na casa de vocês as plantas que vocês conhecem no caderno de ciências, tá? Bem bonito. Vou colar aqui a minha planta para vocês. Vamos continuar. Página 47, acho que é 47. 47. Os grupos de planta. Nós vamos falar sobre alguns como as plantas também são classificadas, elas são separadas em diferentes grupos. Nós vamos falar sobre alguns grupos hoje. Musgos são plantas pequenas que se desenvolvem em ambientes úmidos. Vocês podem observar aqui que eu coloquei uma imagem dos musgos em cima de pedras, olha. Vocês podem observar. Agora vamos para as samambaias, que são plantas sem flores, frutos e sementes. Só que elas possuem folhas, raiz e caule. Pinheiros são plantas que apresentam raiz, caule, folhas e as sementes. Essa planta ela faz parte da alimentação dos animais. Então, esses aqui são alguns dos grupos de plantas que nós estudamos hoje. Agora nós vamos estudar outros seres vivos. Pode passar. Esses seres vivos que nós vamos estudar agora, nem todos são visíveis a olho nu. Nós precisamos de um aparelho, um instrumento, um microscópio, para conseguir aumentar e ver. Então vamos falar. Bactérias, vamos estudar sobre as bactérias. Seres vivos que podem ser vistos com um microscópio, como eu falei para vocês, que é um instrumento que a gente precisa ver, porque ele amplia. Algas. Assim como as plantas, as algas são capazes de produzir o seu próprio alimento. As algas são responsáveis por 55% da produção de oxigênio no planeta. Claro que as florestas e as plantas também ajudam, só que elas são grandes produtoras de oxigênio. Protozoários, seres que só podem ser vistos com o microscópio, a mesma coisa das bactérias. Coloquei uma imagem aqui para vocês. Fungos. São seres muito pequenos e alguns também podem causar doenças. Às vezes o fungo, a gente precisa ir ao médico que está com alguma manchinha na unha. Isso chama-se de fungo. Então o médico vai passar um remédio para passar. Pode passar. Nós vamos realizar agora as atividades. Essas atividades são correspondentes do que nós estudamos agora. Eu não falei para vocês sobre as plantas com flores e frutos. Também são muito importantes, porque através dessas plantas nós nos alimentamos. Nós, seres humanos, e os animais também. Aqui, número 1. Observe a fotografia de um tomateiro. Tem a fotografia aqui ao lado. Vocês vão observar e vão responder de acordo com essa pergunta da letra A. São duas perguntas. Letra B. A planta tem flores e frutos? Como podemos confirmar essa informação? Vocês vão responder no caderno de ciências também. Letra C. Qual planta é semelhante ao tomateiro? Vocês vão observar essa pergunta e vão responder o porquê também. Número 2. Aqui ao lado tem um diagrama. Vocês vão achar essas palavras de acordo com essas afirmações aqui. Número 3. Vocês também vão ver, muitos cogumelos podem ser utilizados na alimentação humana. Seu formato, tamanho, cor e textura variam e eles podem ser cultivados. Explique qual é a importância dos fungos para a natureza e para as pessoas. Vocês também vão fazer no caderno de vocês. Número 4, nós não vamos fazer agora. Pode pular. Classificação dos animais. Como nós já estudamos, na última aula também, nós classificamos os animais. E aqui ele fala mais um pouquinho sobre isso, Então vocês podem ver aqui águas-vivas, gafanhoto, anêmona e libélula. Então esses animais eles são separados em grupos. Pode mudar. Vamos responder de acordo com a outra página.
O que esses animais têm em comum? O que eles têm de diferente? Vocês vão observar o que eles têm de parecido e o que eles têm de diferente. 2. Agora vamos procurar outros animais invertebrados e classificá-los em grupos. Não esqueçam que os animais eles podem ser classificados em vertebrados. Vertebrados são os animais que têm crânio e coluna vertebral. E invertebrados são os animais que não têm coluna vertebral. Então não esqueçam na hora de fazer o número 1. Então aqui ele passa o passo a passo como vocês vão fazer uma tabela, que eu fiz aqui uma tabela, e vocês vão colocar esses animais nos lugares correspondentes. E vão fazer essa atividade. Tem um passo a passo aqui. Eu montei a minha tabela e coloquei aqui para vocês. Então a nossa aula termina aqui, quarto ano, é a última parte desse capítulo. Na próxima aula nós já vamos iniciar um conteúdo novo. Então até a próxima aula, qualquer dúvida vocês podem enviar um e-mail para a tia Tabata. Um beijo!